Olá, estimados amigos, eu sou o Vítor Pereira do Explica Mate e neste vídeo vou dar algumas dicas para o exame de segunda fase 2020 e no final do vídeo mostrar alguns conteúdos para ajudar na preparação da segunda fase. Bom, em primeiro lugar mostrar os temas, isto é o principal, ok? Isto já é conhecido desde novembro, dezembro, isto nunca foi alterado, nem com esta polémica da pandemia, não houve alteração aos temas. Houve apenas alteração às cotações, mas os temas são estes. E podem reparar que tudo o que está no exame de primeira fase encaixa nestes 4 temas. Bom, isto continuará a ser assim para a segunda fase. E o que eu vou fazer neste vídeo é entrar nestes temas e dizer-vos, agora de acordo com o que saiu na segunda fase, para terem um olhar um pouco mais atento a outras matérias que poderão surgir na segunda fase. Mas atenção! Os temas são estes, ok? Na mesma, terão perguntas aqui de geometria, incluindo trigonometria, funções, incluindo polinómios e sucessões, probabilidades e combinatória, números complexos. Vamos agora entrar neles para verem aquilo que devem ter mais atenção. Mas antes disso, só dizer uma coisa. Como é que estão distribuídos estes temas? O que é que aconteceu na primeira fase? Reparem, na primeira fase de geometria, incluindo trigonometria, 3 questões, funções, incluindo polinómios e sucessões, 4 questões, probabilidades e cálculo combinatório, 2 questões e números complexos, 2 questões. Isto num total de 10. Bom, é mais ou menos, claro que nós já sabíamos, não é novidade nenhuma, o tema funções é o mais pesado de todos, tem mais questões, obviamente. Depois aqui surge geometria e depois probabilidades e números complexos em igualdade. Eu penso que o exame de segunda fase terá 12 questões, isso já é conhecido, ok? E eu penso que isto não tem que ser exatamente assim, claro que vai manter funções com o maior peso, isso irá manter de certeza. Eu penso que pode haver aqui uma alteração. Pode, eventualmente, haver 3 questões de probabilidades e cálculo combinatório e só 2 de geometria. Isso aí pode alterar. Penso que complexos não terá mais peso do que teve aqui. Mas entre probabilidades e cálculo combinatório e geometria, incluindo trigonometria, bom, pode haver aqui uma variação. Sendo que, na minha opinião, e eu penso que isso será unânime, funções terá sempre o maior peso. Bom, então o que se pode esperar para a segunda fase é na mesma uma distribuição deste tipo. O maior peso para funções, depois geometria, probabilidades e cálculo combinatório mais ou menos em igualdade, pode ser mais para um ou mais para outro, e números complexos o que tem menor peso. Bom, eu agora vou então eu vou começar aqui por geometria, e eu vou utilizar as questões do exame da primeira fase para vos dar este alerta, ok? Então eu vou mostrar aqui uma a uma. A primeira questão, eu vou aqui à questão 5, isto é a página dos exames nacionais em Explica Mate, com as resoluções em vídeo, podem ver lá. Eu vou aqui já à questão 5, porque a primeira pergunta de geometria, incluindo trigonometria do exame, é a questão 5, ok? Eu vou pegar nelas todas nas 10 do exame, e vou-vos dizer, pegando nelas, qual é a reflexão que devem fazer. Eu acho isto muito importante, o que eu vos vou transmitir, ok? Por exemplo, primeira coisa, e tomem atenção a isto, que ninguém tenha dúvidas disto. No exame de segunda fase, sabemos nós todos, vocês sabem, quem vai fazer esse exame da segunda fase, sabe que terá uma pergunta de geometria no espaço. Isso não há dúvidas, que ninguém esteja a pensar assim, mas vai sair uma pergunta de geometria no espaço outra vez? Vai! Porquê? Porque sai sempre, isto é sempre assim. Não, eu não tenho nenhum conhecimento, eu quando digo que vai, não é que eu saiba, que tenha certeza que estou por dentro, eu não trabalho no IAV, nem trabalho no Ministério, nem nada, ok? Mas sai sempre, ok? Uma pergunta de geometria no espaço está lá na segunda fase de certeza, ok? De certeza, eu volto a repetir, esta minha certeza não é uma certeza de quem está lá dentro, que tem informação privilegiada, não. Eu se fosse aluno eu tinha a certeza que ia sair, porque conheço os exames de anos anteriores, conheço a informação do IAV e sei o que é que se passa, sei o que é que faz sentido nas coisas, não é? Portanto, se perguntarem a qualquer professor, a qualquer explicador, vai sair uma pergunta de geometria no espaço? Toda a gente vai, sim, de certeza, podes contar com isso. Agora, em que modos é que vai sair? Como? Que perguntas é que vão sair dessas? Bom, mas começamos por aqui, ok? Eu quero que todos entendam isto. Terão uma pergunta de geometria no espaço no exame da segunda fase. Agora reparem, a reflexão que eu vos sugiro para fazer é esta. Era assim que eu estudaria se fosse fazer o exame. Nesta eu olho para esta pergunta de geometria no espaço e não tem nada de novidade comparado com outras perguntas de exames de anos anteriores. É dada a equação de um plano, depois aqui tem que se trabalhar com o volume do cilindro, ok? É relativamente fácil. E na questão 2
é pedido, é uma maneira um pouco diferente de pedir o ponto de interseção de uma reta com um plano. E o plano, a equação do plano é dada, ok? E para isso tem de se encontrar, reparem, tem de se encontrar a equação da reta que é perpendicular ao plano. Bom, isto é mais do que batido em exames de anos anteriores. Eu posso-vos dizer que perguntas deste tipo, em que temos que encontrar uma equação perpendicular a um plano, nos exames modelo e previsões de exame, se não é em todos não será, porque há outras variantes, mas em quase todos, está lá muitas vezes, ter de encontrar uma equação perpendicular a um plano dado, que passa num determinado ponto conhecido. E a reflexão que eu vos peço agora é assim, ok, aqui pediu isto, na primeira fase pediu isto, dão a equação de um plano e pedem a equação perpendicular a esse plano que passa num determinado ponto conhecido. Bom, o que é que me podem pedir diferente disto? Eu vou usar alguns exemplos. Podem, por exemplo, dão a equação de um plano também, e em vez de pedir a equação de uma reta perpendicular a esse plano, podem pedir a equação de um outro plano que passa num determinado ponto que é paralelo a este plano dado. Bom, como é que se faz isso? Eu não vou agora explicar, vejam nas aulas grátis em explicamato.pt, 11º ano, tem lá como fazer isso. Mas pode ser também um bocado ao contrário, em vez de darem aqui a equação do plano, dão a equação de uma reta. Dão uma equação de uma reta e depois pedem a equação de um plano perpendicular a essa reta que passa num determinado ponto. Também pode ser assim. Ou então, imaginem, nem dão a equação da reta, nem dão a equação do plano, mas dão condições no enunciado para encontrar, por exemplo, a equação de um plano que passa em 3 pontos não colineares. Então vocês devem saber como é que eu determino a equação de um plano que contém 3 pontos não colineares dados. Vejam isso tudo nas aulas em explicamato.pt. Mas quando vocês olham para um problema de geometria, vocês podem aproveitar um problema para fazer um resumo, fazendo esta especulação, dizer assim, ok, se me pedissem então antes a equação de um plano que é paralela a este, eu também sabia como fazer, fazia por este processo, tal. É esta reflexão que eu vos peço para fazer, porque, como eu vos disse ainda agora, uma equação de geometria no espaço estará lá. Agora, a pergunta pode ser ligeiramente diferente e há uma série de questões tipo que estão muito batidas em exames de anos anteriores, estão muito batidas em tudo que é exames modelo, previsões de exame, seja o que for, e portanto vocês devem dominá-las todas, não são 4 ou 5 maneiras de fazer estas perguntas de geometria no espaço. É esta reflexão que eu vos peço para fazerem, ok? E então, fica aqui dada esta dica para a pergunta de geometria no espaço. É só verem maneiras diferentes de fazer a pergunta, vejam exercícios, vejam a teoria, está lá tudo. Bom, eu vou avançar então para a segunda dica, senão perco-me aqui a falar sempre do mesmo. E vou falar de algumas curiosidades deste exame também, que me foram alertadas até por alunos, ok? Está aqui uma pergunta de geometria no plano. E eu vou-te a dizer o mesmo que disse para a geometria no espaço. Eu vou ter uma pergunta de geometria no plano na segunda fase? Sim, quase certeza que vai ter, porque sai sempre uma pergunta de geometria no espaço e uma pergunta de geometria no plano. Ok? E portanto contem com isso. Agora, o que é que eu vou ter que trabalhar, o que é que se trabalha geralmente aqui nas questões de geometria no plano? A relação entre declive, inclinação de uma reta e coordenadas de um vetor, que aqui não foi aplicado, daí eu já vos vou mostrar até uma página do resumo explicamato para vos alertar para isso. Mas antes disso quero chamar aqui para o vídeo um alerta que um aluno me deu, acho que foi até aí no YouTube e também por e-mail, portanto, me disse como é que resolveu esta questão e ainda uma mais flagrante mais à frente que eu vos vou mostrar. E isto serve para apelar a um poder de abstração que a por vezes pode ser necessário, pode ser útil em ambiente de prova. Eu próprio não reparei nisso sequer, porque eu, tal como muitos alunos que estão batidos na matéria, que estão muito por dentro da matéria, quando olham para um problema, vêm aqui a equação, já estão a ver como resolver, não é? Já estão a pensar, ok, eu vou aplicar aqui o declive, inclinação e tal, e vou resolver isto pela matéria, aplicando a matéria. Houve um aluno que me disse assim, e agora só para discutirmos aqui um bocadinho, isto não é normal acontecer no exame matemático, ok? Mas o aluno disse assim, professor, nós podemos levar transferidor para a prova, diz até na primeira página da prova, diz que pode-se utilizar transferidor. Ele mediu aqui o ângulo com o transferidor, ele nem sequer olhou aqui para a reta, mediu aqui o ângulo com o transferidor, passou para radianos e respondeu. E agora digo-vos assim, realmente
eu ainda justifiquei assim ao aluno, mas e se o desenho não estiver à escala? E o aluno justificou comigo, então, mas se não estiver à escala como? O exame diz para eu levar material de desenho, ok? Não há nenhuma outra pergunta onde eu tenha que utilizar o transferidor ou a régua até há mais à frente, que eu já vou mostrar, também de escolha múltipla, mas de resto não há mais. Aqui pedem-me para determinar a amplitude de um ângulo. Se a informação do exame diz para eu levar transferidor e me pedem aqui a amplitude do ângulo, então porque é que eu não posso pensar em pegar no transferidor, medir aqui e passar, se o desenho não estiver à escala, isso deve ser dito, diz-me assim o aluno. E eu parei para pensar e digo assim, bom, realmente é verdade. Esta pergunta é que ou não devia ser de escolha múltipla, ou devia estar feita de forma a não poder fazer isso, porque o objetivo da pergunta não é que o aluno faça isso. Eu estou a dizer isto tudo porquê? Porque em ambiente de prova aconteceu este exame, foi um bocado diferente, não é? Aparecem aqui estas questões que me deixam assim também um pouco admirado, mas este poder de abstração, o aluno que pensa em medir aqui com transferidor, ou até de cabeça, reparem uma coisa, até um aluno que não sabe nada de matemática, olha para isto e diz assim, ok, eu quero saber a amplitude deste ângulo. Eu vou passar isto para graus, porque em radianos eu não me entendo muito bem, mas em graus eu tenho uma noção mais clara. Na vida real falamos mais em graus, não é? Então passar isto para graus é apenas fazer uma regra 3 simples, ou as calculadoras até passam diretamente. Aqui em graus dá 243 graus. Amigos, vocês não sabem nada de matemática, ok? Aqui dá 243 graus, aqui dá 153 graus. Aqui dá 116 graus e aqui dá 104. 104, 116, 153 e 243. Eu pergunto assim, se tiverem que mandar isto assim até um bocado à sorte, olhar para a amplitude do ângulo, qual é que escolheriam? Certamente até iriam escolher a resposta certa. Se ainda para mais tem o transferidor para medir, ok, maravilha! E eu nem sequer estou a aplicar conhecimentos matemáticos aqui. Eu tenho que dar os parabéns e valorizar, porque num exame nós estamos a ser avaliados e nós devemos colocar toda a nossa inteligência, mas também perspicácia, a favor de nós próprios. Estamos numa pergunta de escolha múltipla. E, portanto, se eu até olhar este poder de abstração em ambiente de prova às vezes dá jeito. O que eu vos quero dizer é, quando estiverem com algumas dificuldades numa pergunta, olhem para ela fazendo conta que não sabem nada de matemática. Pode ser que dê jeito, ok? Vocês vão ver uma questão destas ainda mais flagrante neste exame, mais à frente que eu vos vou mostrar. Bom, mas o meu objetivo aqui, eu resolvi em vídeo este exercício e eu não apliquei este método, claro, porque isto não é um futuro para se saber trabalhar com matemática, é um desenrascanço em ambiente de prova. E o que eu vos digo é, este poder de abstração, esta capacidade de analisar mais friamente e responder com sentido, não é totalmente à sorte. Pode até haver ali alguma dúvida, estou entre esta e esta, mas faz sentido, não é aleatório, ok? E em ambiente de prova, eu não condeno nada disto. Se não é para se fazer isto, a pergunta que esteja feita de maneira a que não se possa fazer isso, porque não é muito difícil garantir isso. Ou não se mete de escolha múltipla, ou se garante aqui no enunciado situações para que o aluno não possa resolver dessa forma. Bom, mas agora falando da matéria, vocês estão em ambiente de estudo, não é? Eu fiz aqui um à parte para aplicar em ambiente de prova, mas estão em ambiente de estudo e pensam assim, ok, mas então de geometria no espaço é muito comum avaliarem esta triangulação. Esta é uma página, a página 17 do resumo Explica Mate. Eu vou mostrá-la aqui porque esta triangulação que eu costumo salientar aos alunos é muito importante na pergunta de geometria no plano, que é, sabendo as coordenadas de um vetor, o declive de uma reta ou a sua inclinação, conseguem saber qualquer um dos outros dois. Se souberem o declive, sabem a inclinação por esta forma. Se souberem a inclinação, sabem o declive por esta forma. Se souberem as coordenadas do vetor, sabem o declive por esta forma, que relaciona declive com coordenadas do vetor. Se souberem o declive, também sabem as coordenadas do vetor. E se souberem as coordenadas do vetor, descobrem o declive e, por sua vez, descobrem a inclinação. Portanto, conseguem sempre, sabendo uma destas, descobrir as outras duas. E eu digo assim, ok, neste problema, eles relacionaram aqui a inclinação, foi para trabalhar com a inclinação e com o declive da reta. Se calhar é estarem atentos, geometria no plano, o que é que não saiu, que é muito importante? Vetores, produto escalar, vetores. Eu estou a falar
de alguém que tem experiência nisto e que vê muitas questões de geometria no plano. Então eu repito, produto escalar, vetores, ok? Perguntas com isso, de geometria no plano, perguntas de geometria no plano, que trabalhem com produto escalar, vetores. Bom, e vou avançar para outra questão, ainda a que vem a seguir é é ainda aqui de geometria, que é esta aqui. Bom, e esta é uma pergunta que envolve, portanto, trigonometria, fórmulas trigonométricas, podia ser resolvido também, e eu na resolução em vídeo fiz até das duas maneiras, porque foram as duas maneiras, eu olhei para o problema e as duas maneiras, a minha tendência foi mais para a trigonometria, porque é um gosto pessoal que eu tenho na trigonometria. No entanto, eu estava a resolver com trigonometria e já estava a visualizar aqui também a semelhança de triângulos, fazendo aqui dois triângulos, e portanto trigonometria aqui. Ok, o que eu digo, bem, saiu aqui trigonometria, já não vai sair na segunda fase? Não, isso não é bem assim, ok? Trigonometria sai sempre também, e portanto, muitas vezes até é uma questão, um mostre que, tem acontecido nos exames de anos anteriores, a trigonometria estar a ser avaliada num mostre que, a última pergunta, aquela mais difícil da prova, eu apostaria até nisso, onde tem que se aplicar tudo que é formas trigonométricas, muita atenção àquelas formas da duplicação do seno e do cosseno, reduções ao primeiro quadrante, dominar o círculo trigonométrico. Isso é muito importante e aqui não há mais nada a dizer. O que eu vos digo é que saiu aqui trigonometria, uma aplicação, um exercício para aplicar as fórmulas, não pensem que por aí que já não vai sair, não, vai sair, revejam isso novamente, ok? É daquelas coisas que está lá sempre. Agora, claro, se calhar não saem as mesmas fórmulas, por isso é que eu vos estou a dizer, duplicação do seno, duplicação do cosseno, a forma fundamental, não sei se saiu nesta prova ou não, é possível que tenha saído, já não me lembro, mas essa é sempre importante. As razões trigonométricas, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, essas coisas todas, o círculo trigonométrico em geral, ok? Reduções ao primeiro quadrante. Portanto, aí é manter, ver novamente. Bom, agora vou avançar aqui para funções. Funções, atenção que eu estou a apelar aqui a um tipo de reflexão, ok? Para fazerem uma reflexão no tipo de questões. Bom, funções. A primeira pergunta que saiu de funções aqui foi esta. Eu vou correr as perguntas todas do exame de primeira fase, ok? E vou separá-las aqui pelos temas. Sucessões. Mais uma vez digo, ok? Saiu aqui sucessões. Sucessões também habitualmente saem na primeira e na segunda fase. Já vos dou. Querem uma matéria que não costuma sair na primeira fase e sai na segunda? Olha, por vezes na segunda fase. Na primeira nunca saiu, triângulo de Pascal e binómio de Newton, e na segunda fase sai. Portanto, eu quando for aqui falar de probabilidades e cálculo combinatório, vou-vos falar disso, ok? Só para entenderem, mas há muita matéria que sai sempre na primeira e na segunda, olha, mais flagrante é derivadas. Por isso é que eu vos estou a dizer, em muitas matérias, tal como foi na geometria, vai sair geometria no espaço, ok? Qual é o tipo de pergunta? Vejam as variantes, ok? A mesma coisa vos digo aqui, sucessões, também terão uma pergunta de sucessões na segunda fase. E agora eu digo assim, ok, então aqui saiu para estudar a monotonia. Quais são as outras coisas? Não é novidade nenhuma estudar a monotonia de uma sucessão. Não é novidade nenhuma, mais do que esperado, ok? E agora eu pergunto, quais são as outras coisas esperadas? A seguir à monotonia é ver se uma sucessão é ou não limitada. Vejam nas aulas grátis em explicamat.pt, ok? Também 11º ano. Ver se é limitada. Progressão aritmética e progressão geométrica. É isso. Ok? Vejam por aí. Se calhar já não vai sair outra vez a monotonia para estudar a monotonia, não é? Não é impossível, atenção. Portanto, não esqueçam isto, não é isso que eu estou a dizer. Olhem com mais atenção para ver se uma solução é ou não limitada e progressão aritmética e progressão geométrica. Depois aqui, este limite de f to the n, muito comum. Saiu na primeira fase e eu digo, não vai sair na segunda? Não, é uma pergunta muito comum. Muitas vezes está associada a um gráfico. Por exemplo, pode ser uma pergunta parecida com esta, só que em vez de darem a expressão da função, há muitos exercícios desse tipo, e vejam aí nos exames de anos anteriores, exames de modelo, previsões de exame que eu tenho, tem lá muitas, em que em vez de dar a expressão da função, dão o gráfico da função, mas o método de resolução é o mesmo. Ok? Então, por aqui as dicas são estas. Ver na mesma estas questões, sim, mas com a abordagem gráfica, por exemplo. Ok?
Bom, e agora vou avançar para outra questão que também... esta questão aqui é aquela outra que eu vos vou dizer. Reparem, conversa também que um aluno fez comigo. Eu fui alertado para isto por alunos, que eu próprio, quando olhei para os enunciados, eu não vi isto, ok? Eu não tive esse poder de abstração. Mas eu fui convencido pelo aluno que esse poder de abstração é útil, é eficaz e não é nenhuma batutice. Reparem, não diz aqui em lado nenhum na prova que esta figura não está à escala. Aqui pede assim, qual é em centímetros o comprimento da biela neste mecanismo? Sabem o que é que o aluno fez? Foi medir com a régua e respondeu. Mais nada. Ele teve o cuidado de ver que a manivela é 1 centímetro, não é? Acho que diz aqui. 1 centímetro, sim. E ele teve o cuidado de ver que, vamos lá ver, se a manivela é 1 centímetro, mesmo isto não... Se aqui não fosse 1 centímetro, ele viu que a biela era o dobro da manivela. Então, se aqui é 1 centímetro, independentemente da medição que ele aqui fez, ele viu que era o dobro, que a biela era o dobro da manivela, então respondeu 2, logo. Nem fez nada, foi medir com a régua. E eu pergunto assim, está bem feito ou está mal feito? Não é esse o objetivo do exercício. Mas como metem uma pergunta destas de escolha múltipla, como a informação do exame até diz que o material de desenho, régua, compasso, transferidor, o transferidor acho que não está na informação, mas está na primeira página do exame que podem levar. Faz parte do exame, então é ou não normal um aluno que não estudou grande coisa, que chega a uma pergunta destas e vê assim, ok, eu tenho aqui a régua ao meu lado, disseram-me para trazer régua para o exame, está aqui a régua. Não há nenhuma outra pergunta onde eu veja a utilização da régua. Se calhar é para utilizar neste exercício. Vou aqui medir e está feito. Bom, e ele resolveu perguntar assim bem. Não fez cálculos nenhuns, não perdeu tempo, não fez nada. Bom, claro que o ideal é perceberem como é que se faz isto. Esta pergunta também não é difícil matematicamente, não é? Bom, o que é que eu posso dizer relativamente à questão da calculadora? A questão da calculadora não teve nada de novo relativamente a questões de calculadora de exames de anos anteriores. É mais do mesmo, O segredo está em equacionar o problema. É ler no enunciado a equação que está lá escrita em linguagem corrente, metermos em equação matemática. Está lá sempre, nós já sabemos, vamos ter que encontrar uma equação, até lermos com atenção, e portanto está aqui resolvido em vídeo, vejam com atenção. Os problemas de calculadora vão cair sempre no mesmo. Há sempre uma equação que está em linguagem corrente para nós passarmos para a linguagem matemática. E, portanto, aqui também não há novidade nenhuma. Volto a dizer o que já disse nas outras. Vão ter um problema para resolver com a calculadora na segunda fase, não vão? Vão. O processo de resolução há de ser idêntico. Vão ter que encontrar uma equação que resolve o problema e depois ter os cuidados na calculadora. Ok? Bom, aí pratiquem. Quanto mais, quem tiver muitas dificuldades nisto, o ideal é fazer muitos exercícios, porque o princípio é sempre o mesmo, equacionar o problema. Vou ler no enunciado o que é que me dizem para conseguir obter uma equação. Está lá escrito em linguagem corrente. É eu conseguir passar para a linguagem matemática o que me dizem em linguagem corrente. Ok? Há alunos que podem ter dificuldade nisso, então, mas o segredo aí não é outro, é praticar, fazer vários desse tipo. Depois de fazer 4 ou 5, a coisa fica mais simples. Mas eu vou-te a repetir, vocês têm a certeza que terão um problema para resolver, só não o fazem se não o quiserem. Têm tempo para praticar, fazem 5 ou 6 e está feito. E este está garantido, ok? E portanto, reparem, às vezes os alunos a esforçarem-se muito para tirar 9,5, façam uma pequena reflexão do que é necessário para passar na prova, ok? Bom, problema de calculadora, não há mais nada a dizer, é praticar outros problemas com a calculadora e ver o que é que estão a fazer e projetar isso para outros exercícios. Agora, vou aqui a outra pergunta de funções, que é neste caso a pergunta 9. Uma pergunta, claro, estas perguntas de determinar as assíntotas, é algo também muito batido. O que é que eu vou dizer aqui? Assíntotas também é algo que sai frequentemente e não é pelo facto de ter saído na primeira fase que podemos dizer que não sai na segunda, nada disso, é uma coisa muito batida. Eu até estou aqui a olhar para questões de assíntotas e estou a lembrar-me de uma e vou-vos dar a dica. Vejam aqueles exercícios de assíntotas de escolha múltipla em que relacionam a equação da assíntota com um limite. Portanto, muitas vezes dão a equação da assíntota y igual a mx mais b, no enunciado, e
E depois dizem, determina o limite de, e pelo meio aparece fx menos x ao quadrado sobre x, E nós temos que ir ver o declive, o b e por aí vai, ok? Vejam esses exercícios, porque a síntota já é provável que possa sair novamente. Equações com exponenciais de logaritmos também, aqui vejam novamente, porque isto é algo também muito batido, ok? Lá está, o tema de funções é muito forte, a matéria que está lá sempre. E depois aqui tenho algo importante para vos dizer. Eu tinha, para a primeira fase, tinha a convicção muito grande que iria sair uma pergunta, porque também tem sido frequente nos últimos exames, de funções mais relacionado com o 11º ano, que tem a ver ou com inversa ou com função composta. E, portanto, a dica que eu vos dou aqui, eu posso dizer em todas as previsões de exame que eu fiz, que são 4, vou-vos mostrar já no fim, todas as previsões têm uma pergunta ou de função inversa ou de função composta. Ou de função inversa ou de função composta, ok? E, portanto, a dica que eu vos dou é que isso é o inversa. Vejam a composta também com atenção, ok? Função composta. Esta era de escolha múltipla também, e, portanto, aqui não há muito mais a dizer. Uma pergunta agora, uma função por ramos também é presença assídua nos exames, não é? Uma função por ramos, onde depois temos de determinar os limites. Continuidade é uma coisa muito comum, mas ora sai, ora não sai. Eu vou-vos dar uma sugestão de uma pergunta para estarem atentos para substituir a continuidade. Atenção, para substituir, eu nunca estou aqui a dizer para esquecerem isto, ok? Não esqueçam a continuidade, pode sair outra vez, mas o que eu vos digo é, vejam o Teorema de Bolzano, relembrem o Teorema de Bolzano. Porque o Teorema de Bolzano, quando sai na segunda, quando sai na primeira, sai na segunda, há aqui uma alternância. Teorema de Bolzano. Vejam com atenção. É esta reflexão que eu peço para cada um de vocês fazer até, ok? Não saiu aqui o Teorema de Bolzano, pois não? Então vejam, pode não ser a continuidade, pode ser o Teorema de Bolzano. Atenção que as duas coisas podem até estar relacionadas, porque para se aplicar o Teorema de Bolzano, a função tem que ser contínua num determinado intervalo e, portanto, a função tem que ser contínua também. E agora aqui, aquilo que eu até já vos disse, aqui pede para estudar a monotonia e extremos, não é? A aplicação da derivada. A derivada é algo que estará sempre no exame. E em que moldes é que a derivada pode sair? Bom, aqui, nestes moldes, monotonia e extremos, concavidades e pontos de inflexão, que é então o estudo da segunda derivada, ou a definição da derivada. E aquelas perguntas muito importante agora, já que estamos a falar aqui de derivada, que é, e eu estou aqui a fazer um raciocínio mental e penso que não saiu neste, então vejam atenção, perguntas que obrigam a relacionar a definição de derivada, que é o declive da reta tangente, muitas vezes com abordagem gráfica, até em perguntas de escolha múltipla. O f' de A é positivo porque eu sei que o declive da reta tangente ao gráfico da função é positivo. Há muitas perguntas dessas em exames anos anteriores, ok? Definição da derivada, a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Monotonia, concavidades e pontos de inflexão, é a dúvida, é a dica que vos posso dar aqui para esta questão de funções, ok? Bom, e agora vou avançar para probabilidades e cálculo combinatório. Ora, probabilidades e cálculo combinatório, começo já aqui por dizer algo que eu também já referi. Probabilidades e cálculo combinatório, na segunda fase lá vai aparecendo o triângulo de Pascal e binómio de Newton, ok? Portanto, revejam agora para a segunda fase com mais atenção o triângulo de Pascal e o binómio de Newton. Muitas vezes, quando é para a primeira fase, eu desprezo um bocado, porque nunca saiu, o triângulo de Pascal nunca saiu na primeira fase, mas na segunda já não é assim. Portanto, vejam o triângulo de Pascal e o binómio de Newton. Não foi o caso aqui, portanto, uma pergunta de combinatória também terão sempre na prova, e aqui não há muita... Uma pergunta de combinatória pode envolver, portanto, combinações e arranjos, tudo à mistura. Esta é uma matéria muito específica, é aqui só treinando também, é aquela questão que nós já sabemos que vamos ter na prova, uma pergunta também de combinatória, vão ter que fazer contagem, certamente, seja a calcular probabilidade, seja só de quantas maneiras é que... mas revejam combinações, arranjos, tudo isso. Aqui não há muito a dizer. Vai sair de certeza e é uma questão de praticar, ok? Depois saiu também esta pergunta de probabilidades.
que também já se esperava, portanto, probabilidade condicionada. E aqui a dica que eu dou é para estarem atentos à probabilidade condicionada, aquele tipo de problema que também é muito comum, um contexto diferente dos que está aqui. Eu vou aqui repetir, estou agora a lembrar-me de um enunciado, não é exatamente isto, mas só para ficarem com uma ideia: 50% dos homens que trabalham numa empresa têm excesso de peso, 30% das mulheres têm excesso de peso, escolhe-se uma pessoa dessa empresa, tal. Que isso tem a ver com a condicionada também. Se vocês derem uma vista de olhos para os problemas de condicionada dos exames de anos anteriores, e nos exames modelo e previsões de exame eu também coloquei lá vários desses, porque isso tem uma presença muito vincada na prova. Eu até apostaria que iria sair logo na primeira fase, mas não saiu, ok? Portanto, tenham atenção para a segunda fase. E é aqui a dica que vos posso dar, tendo em conta que já vos disse então do triângulo de Pascal e o binómio de Newton, dou-vos então mais esta dica. Ora, e agora avançando então aqui para números complexos. Números complexos, vamos ver o que é que já saiu. Reparem que eu estou a fazer aquela ligação, ver o que é que saiu, e estou-vos a dar dicas para aquilo que poderá sair. Volto a repetir, nunca esquecendo o que já saiu, ok? Eu nunca estou a dizer isso. Bom, aqui em complexos há dois assuntos muito importantes. Operações com complexos, que no fundo operações com complexos é isto que está aqui nestas questões também, poderá sempre sair, ok? Mas há dois temas dentro dos complexos que são muito importantes, que não saíram aqui. Portanto, de complexos há só esta questão, ok? Acho eu, sim, são só estas duas, vá. Mas não saiu então, e eu peço-vos uma atenção especial a regiões em complexos, é a última matéria de complexos, regiões, e raízes de índice n de um número complexo, ok? Nós sabemos que as raízes de índice n são n, e essas n raízes, os afixos dessas n raízes, estão sob uma linha de circunferência centrada na origem, e portanto essas raízes formam um polígono regular de n lados. Atenção que não tem nada a ver com este polígono regular que é falado aqui. Isto é um exercício onde também se obteve um polígono regular. Mas na definição de raízes de índice n, nós sabemos que são n, e essas n estão sob uma linha de circunferência centrada na origem e formam, portanto, um polígono regular de n lados. Vejam essa matéria com atenção, e as regiões, porque não saiu aqui na primeira fase, é de ver isso com atenção, ok? Bom, espero que tenha ajudado aqui com as dicas, penso que terminou. Eu vou mostrar então agora aqui os conteúdos do Explica-Mate para praticarem para o exame. Em primeiro lugar, a página dos explicados, é tudo gratuito, o que está aqui na página 12ª, ok? Podem ver aqui com atenção, estas aulas são, então, vou-te repetir, são grátis. Querem ver triângulo Pascal, está aqui a explicação. Depois tem também aqui a página dos exames nacionais, onde podem ver então a resolução do exame. Reparem, tem aqui o enunciado, depois podem ver aqui a resolução em vídeo, tem também os critérios em baixo, está aqui tudo juntinho na mesma página, ok? Cada exercício tem a resolução em vídeo por baixo. Podem ver, é importante perceberem a resolução deste exame. Depois, em termos de serviços, nesta página, Exame Matemática A 2020, podem se inscrever aqui nesta página e, ao fazer aqui entrar, isto depois de receber os dados por e-mail, vão encontrar esta plataforma, onde eu tenho aqui um resumo. O resumo pode ser enviado em papel, em formato A5, ou então pode ser por consulta aqui online só, ok? Através da imagem, como eu vos vou mostrar. Tem aqui os 4 temas, eu vou entrar aqui em geometria, tem aqui tudo, até a trigonometria. Reparem, posso entrar aqui em trigonometria para verem melhor. Depois podem navegar, portanto, aqui nas páginas, voltar ali ao resumo, ou podem andar aqui na seta para a frente e para trás. Estão dentro do tema de trigonometria sempre, ok? Temos aqui o círculo trigonométrico, as reduções ao primeiro quadrante. Isto é um resumo, ok? É um formulário alargado, digamos, como é que se resolvem equações, as funções seno, cosseno, tangente, e as fórmulas principais aqui de trigonometria, ok? Depois há um conjunto de exercícios por temas, segundo os temas da tabela do IAV, ok? Geometria, depois aqui funções, incluindo polinómios e sucessões, probabilidades e cálculo combinatório e números complexos.
Posso entrar aqui num exercício qualquer, este é um exercício de geometria no espaço, portanto, estou a mostrar estes exemplos aqui. E no final, estão aqui um conjunto de 4 exames de modelo e 4 previsões de exame. Reparem, todas elas têm, os exames de modelos, todas têm 14 exercícios, ok? Com alíneas, por exemplo, esta pergunta tem 4 alíneas, tem a resolução em vídeo por baixo, e pronto, isto está de acordo com a informação do IAV. Esta é uma pergunta de probabilidades, aqui é uma pergunta de funções, de escolha múltipla, está de acordo com a informação. Esta é a pergunta para resolver com a calculadora, está a resolução em vídeo por baixo. Aqui outra pergunta de funções, uma pergunta de funções também, aqui outra, complexos, aqui uma pergunta também de funções, uma pergunta, olha, a pergunta que eu há bocado vos referi das assintas tem a ver com isto, ok? É dada a equação de uma assinta, depois é pedido um limite, isto relaciona as assintas com os limites, ok? A função composta aqui, importante, ok? Calhou agora aqui, eu disse-vos que em cada previsão de exame tem sempre uma pergunta ou de função inversa ou de função composta. Esta é de função composta. Aqui complexos, novamente. Depois uma pergunta para aplicar as propriedades dos logaritmos. A pergunta de funções por ramos, também é algo frequente. E no final eu coloquei sempre uma pergunta de geometria ou trigonometria, daqueles mostre que. Está também resolvido em vídeo, ok? Pronto, era isto que eu vos queria mostrar. Eu fico por aqui nesta apresentação. Desejo a todos, quem não obteve sucesso na primeira fase, vão com confiança. Tenho a certeza que vão conseguir na segunda fase. Esforcem-se agora um pouco, porque valerá a pena certamente. Este exame também está facilitado pelas condições que todos conhecemos. Portanto, há perguntas que não contam. Aproveitem isso, porque eu tenho a certeza que vão conseguir. Fazendo esta... como é que eu disse, introspeção, esta reflexão sobre as perguntas, como eu aqui vos indiquei, com esta ajuda de as piores respostas não contam, conseguindo no exame ter aquela abstração que muitos alunos tiveram e responderam aquelas 2 escolhas múltiplas por perspicácia. Com conhecimento matemático também tem que se ter, ninguém vai conseguir passar na prova sem saber matemática, ok? Mas juntando tudo isso, com calma, façam as coisas com prazer, vão chegar ao sucesso certamente, ok? Eu desejo a todos um grande exame para a segunda fase. Um grande abraço e até uma próxima.